Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário GGRC11 FI Base 10 de tijolo, que vem crescendo bastante, mesmo assim ainda é negociado aí abaixo de seu patrimonial, um desconto bom na faixa de 10%, com dividend yield de 1% ao mês, que é um patamar bastante elevado aí se a gente pega a média de mercado para esse segmento. Vou trazer aqui os principais pontos, entender um pouco mais a tese, riscos, exposições, alavancagem, enfim, trazendo aqui um resumo atualizado. Lembro que isso aqui não é de maneira nenhuma recomendação e deixa aí, quando finalizar o vídeo, se possível, seu comentário, se você já é cotista do GGSC, está de olho para investir, não gosta da tese, enfim, seu comentário é importante demais aqui para o crescimento do canal. Dito os avisos e pedidos, vamos aqui primeiro para objetivo do fundo. Eu gosto sempre de olhar o que a gestão tem como meta. O GGSC tem como objetivo a realização de investimento em imóveis comerciais por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, prioritariamente com a facilidade inicial, com a finalidade inicial de locação atípica, especialmente aqui a sale leaseback, ou venda, desde que atenda aos critérios e à política de investimento. Então aqui a gente tem um pouco da tese contrato atípico. Eu gosto bastante da ideia do contrato atípico, porque raramente você vai ver um contrato desse sendo desfeito. Se for para um bom inquilino que não tenha problema de inadimplência, isso traz aí uma segurança bem maior, na minha opinião. E aqui a gente pode ver compra de imóveis prontos ou até em desenvolvimento, que está até na parte ali de perguntas e respostas. Acho bem interessante as primeiras páginas que eles colocam no relatório. Tem ali algumas perguntas que são bastante solicitadas no e-mail, né, para o RI, perguntas frequentes, e eles já deixam aqui dentro do relatório. Uma delas é se o GGSC teria interesse em fazer algum tipo de desenvolvimento, também está dentro aí da possibilidade dele. Carteira imobiliária, 29 ativos imobiliários, mais de 580 mil metros quadrados de ABL bruta locável. Não é o maior fundo aí do segmento logístico do nosso mercado, mas é um ativo já bem grande aí, patrimônio líquido de 1,3 bi, valor patrimonial de R$ 11,23, hoje a gente negocia mais próximo aos 10, então temos aí um desconto bom, mas esse dividend yield aí de 1%, que vem sendo bem interessante. Taxa de administração e gestão, 1,10% ao ano, é mais ou menos aí a média de mercado, ou um pouquinho mais, talvez, né? Tem alguns ativos que trabalham mais próximo a 1%. O prazo médio dos contratos, nós temos aqui 6,14 anos. Como é contrato atípico, isso ajuda bastante aí, na minha opinião, a trazer essa questão de segurança. Bom, vamos aqui para dentro do portfólio dele, para a gente entender um pouco mais a situação. Quero pegar do final do relatório para o início, que é onde eles mostram o resumo do que é o GGRC hoje. Nós temos aqui 56% logístico, industrial aparece aqui na faixa, industrial e híbrido, né? Cada um fica aqui na faixa de 20%. Então, o principal aqui é logístico, mas tem um segmento aqui que eu não, para ser sério, não sou muito fã, que é o industrial, é um imóvel muito exclusivo para aquele inquilino, me traz uma certa preocupação em contrato curto, quando encerra se o inquilino de fato vai querer continuar por conta dessa situação aí de imóvel específico. Se o inquilino sair, às vezes demora um pouco mais de vacância. Aqui está dentro da tese dele. Comércio varejista, nós temos aqui 27%, representação aí em ramo de atividade. Alimentos e bebidas, 19%. Máquinas e equipamento, 18%. Química e petroquímica, 14%, se não me engano, o industrial é exatamente aqui química e petroquímica, ou um dos. Teixo aparece com 8%, os demais aqui com representação pequena. Se a gente olha por ramo de atividade, está bem diversificado, certo? Que temos aqui comércio varejista com 27%, mas não é o único inquilino. Então, são vários inquilinos que tem aqui dentro desses segmentos. Não é focado em um único segmento. Reajuste dos contratos. Quase tudo aqui é pela inflação. Como é contrato atípico, na média, a gente percebe um pouco mais focado aqui na parte da inflação mesmo. Vencimento dos contratos. Temos aqui 9% para esse ano de 25, é o ponto aí que eu já deixo de atenção para vocês. Tirando isso, agora só em 2027. Não é tanto tempo, mas pelo menos aqui nesse curto, médio prazo, é 9% da receita dele que tem que se preocupar para ver se vão conseguir renovar. Mês de reajuste quase todo mês tem alguma coisa, o principal fica aqui em setembro e agosto, com algo ali próximo a 40% de reajuste. Também tem dezembro aqui, que é representativo, com 13%. Localização dos imóveis, a gente tem Nordeste, tem Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Então, não tem muito assim foco em uma região específica, embora Sudeste é a principal, que talvez aí a vacância também seja menor na parte do Sudeste. Aqui dentro do portfólio dele, ou da carteira dele, a gente consegue ver um pouco do balanço do fundo.
1,8 bi em imóveis, então aqui a gente já vê logo de cara que tem alavancagem, porque se o patrimônio dele é mais próximo a 1,3, então temos aqui imóveis com alavancagem, disponibilidades, mais aluguéis a receber, mais FIIs, 41,8 milhões, não é suficiente para fazer frente. Taxa da alavancagem aqui, IPCA mais 7,5, uma taxa, na minha opinião, bem tranquila, porque se você olha hoje um título do governo IPCA mais 7, aqui a gente vê que tem alguns com mais do que isso, IPCA mais 8, 35 milhões de reais. Tem mais um outro aqui com IPCA mais 7,5, que é 55 milhões. IPCA mais 6,5, bem tranquilo, Crimógno, 94 milhões de reais. IPCA mais 8,5, já é um pouquinho mais salgado, 39 milhões. E IPCA mais 9, esse aqui pesa, né? IPCA mais 9,5, 7,9 milhões, mas é o menor de todos aqui. Então, na média, ficando aqui com IPCA mais 7,5, como seus ativos aí são reajustados pela inflação, se forem, como são muitos imóveis, isso ao longo do tempo, acredito que tende a ser reavaliado ali pela localização, bons ativos, pelo menos a grande maioria aí, acredito que isso tende a compensar um pouco aí essa parte da alavancagem. Pelo menos eu não vejo problema em alavancagem. Meu problema é quando ela não é uma alavancagem casada, que às vezes fica ali um custo muito grande no curto prazo, que aí se tiver no curto prazo, aí pesa. Aqui a gente pode ver a situação de saldo devedor, 232, vai cair para 197 em 2026, 180 em 2027, então perceba que é 20, 30 milhões ali por ano. Não é muito dinheiro, pelo menos até 2030. Aí em 2031 sai de 105 para 43. Então lá na frente que vai ter uma necessidade um pouco maior de caixa. Nesse curto prazo, segue aí bem tranquilo. Aqui eles até colocam um pouco sobre as obrigações, o que é que ele tem aí de cada ativo. Disponibilidade de mais aluguéis a receber, caixa aplicada em fundos de renda fixa, aluguéis a receber dos ativos imobiliários que compõem a carteira e cotas de fundos imobiliários que ele tem também. Aqui a gente tem a lista de distribuição por ativo, deixa eu até tentar dar um zoom para ficar melhor, porque a lista é tão grande de imóveis que tem alguns que fica bem pequena aqui a representação. O maior ainda é a Ambev, com 15,97, mas as últimas movimentações que a gestão vem fazendo aí vem reduzindo isso, né? A gente tinha ali Americanas há pouco tempo era 19, 18, agora é 15. Então a gente tem aqui, assim como a Ambev, essa representação caindo. Isso olhando aqui por ativo, né? Representação por ativo. Quando a gente pega aqui a parte de receita, quanto que representa? Ambev representa projetado anual, né? Ambev representa 13, vai representar 13,9, Americanas 13,75. Olha como a representação já vai ficar bem tranquila mesmo. Se você pega um fundo imobiliário de papel, às vezes ele tem um CRI, um devedor ali que representa mais de 13%. Se você pega a média dos fundos de logística aí, são poucos os ativos que têm o maior inquilino representando 13%. Então, essa movimentação aí que a gestão vem fazendo nos últimos tempos vem ajudando bastante nessa diversificação de portfólio, vem diluindo mesmo a representação que tem por cada devedor. Volto a lembrar para vocês mais uma vez, a vacância de 9% para esse ano é algo bem importante para monitorar. E perceba que tem um monte de ativo aqui, um monte de inquilino com representação pequena. 2% do portfólio, até no caso de uma inadimplência, né, não representaria, não impactaria tanto o patrimônio dele. Aqui para a gente fechar, deixa eu pegar aqui só mais alguns detalhes que eles colocam em relação ao fundo, rentabilidade dele. 81% desde o início, colocando cota patrimonial mais rendimentos, versus 67% do índice fixo. Ganhou bem do IPCA, que é bem importante porque ele tem aí a carteira dele reajustada pelo IPCA, 91%. Acho que mostra o quanto que ele vem entregando resultado para o investidor. Contra o CDI, infelizmente perdeu, né? CDI bruto entregou 87 para ter CDI no Brasil, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. E a rentabilidade dele que vem se mantendo aí na faixa de 10 centavos por algumas movimentações que ocorreram, alguns não recorrentes. Perguntas e respostas, pessoal, não vou ler aqui para não tomar tempo, mas você pode dar uma olhada aqui, que eles comentam, tiram algumas dúvidas em relação a alguns ativos aí específicos do portfólio, dúvidas bem comuns que eles recebem no RI. Acho bem interessante isso aí que eles colocam. E aqui, alguns trabalhos que eles fazem para melhoria dos imóveis. É uma coisa que eu acho muito boa, essa ideia de transparência deles, de o que está fazendo no imóvel, como é que está a situação do imóvel. Poucos relatórios, os gestores colocam esse tipo de coisa aí. E lembrando que o GGSC tem aí essa expectativa de adquirir RELG 11 e também aqui os ativos a URB, que foi anunciado recentemente, com uma emissão de cotas.
que isso vai diversificar mais o portfólio, por isso que a gente viu aquela receita projetada ali caindo, representação de Ambev e Americanas. Aqui a gente tem um reajuste, uma renovação de contrato, melhor que ocorreu, e aqui eles deixam um pouco sobre os imóveis que eles querem adquirir. Bom, acho que eu consegui passar os principais pontos aqui do relatório do GGRC, é um ativo que vem me chamando bastante atenção essa diversificação, com esse yield bom, sendo negociado aí abaixo do seu patrimonial, contratos a grande maioria ali longos ainda, né? Embora tenha ali aqueles 10% de atenção, com uma boa diversificação agora por inquilino, por segmentos, se a gente olhar por imóveis também, não é só logístico, tem industrial, tem híbrido, enfim, acho que vem trabalhando bem aí a gestão do GGRC. Lembro mais uma vez, não é recomendação. E quero fechar aqui o vídeo só fazendo um pedido especial. Se você chegou pela primeira vez no canal, gosta do conteúdo que é divulgado aqui, ainda não se inscreveu, se inscreve, ajuda o canal, deixa seu like, isso é bem importante. Se possível também, torne-se membro. A partir de R$ 4,99 você vai ajudar bastante aqui o canal.